Paz, salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um vídeo especial da nossa meta de inscritos, porque eu pedi e vocês se inscreveram e nós chegamos aos 1050 inscritos. E no vídeo de hoje eu trago para vocês a história dos filisteus, esse povo misterioso. Sabemos algumas coisas a respeito deles na Bíblia, porém hoje vamos muito além da Bíblia, com muitas histórias descobertas de arqueólogos, historiadores e outros curiosos que andaram aí encontrando muitas coisas a respeito deles e de uma origem surpreendente. Mas antes de começar esse vídeo, não esqueça de dar um tapote nesse like e compartilha com a galera, que ajuda demais o canal a crescer, valoriza muito o meu trabalho. E para vocês que são novos, sejam muito bem-vindos. Aqui eu trago muito conteúdo de história antiga, tem várias civilizações do Ocidente e do Oriente, estão todas organizadas nas playlists. Fiquem à vontade para dar uma olhada aí. E também me sigam no Instagram @Zelota, onde lá eu faço os meus vídeos do Curta com Zelota no IGTV. Também publico lá nas enquetes a respeito desses vídeos para vocês escolherem qual civilização vocês querem. Também tem enquete aqui no YouTube, né? Então vocês também podem sugerir aí civilizações que vocês querem ver aqui no canal, sendo da antiguidade, claro. E sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo e sem enrolação. Só no começo que eu tenho que contar do que se trata o canal. Mas vamos lá, sem mais delongas, sobre os filisteus. Bom, os filisteus eles têm uma certa controvérsia a respeito da sua origem. Em hebraico eles eram chamados de Plishtim. Plishtim, vou colocar essa grafia aí na tela. Então dizem que eles têm uma origem dos povos do mar, de um povo, ou talvez de uma confederação de povos que veio do mar Egeu. De lá eles foram para o Mediterrâneo no século 13 a.C. Segundo a versão da Bíblia, como é mais conhecida a história dos filisteus na Bíblia, diz que eles ocuparam a Filisteia e chegaram como invasores à terra de Canaã. E lá eles fizeram o seu território, que ia da faixa de Gaza até Tel Aviv, a capital de Israel, pelo menos até hoje. Então eles chegaram em Canaã por volta dos séculos 13 e 12 a.C., na época dos juízes, na época em que as tribos de Israel eram governadas por juízes. Um deles conhecido, muito conhecido, que era o Sansão, que eu vou falar dele aqui também nesse vídeo. Que essa era a época dos descendentes de Abraão, em que os pastores viviam nessas 12 tribos, mas que elas eram unidas por apenas um fator, que era a religião. Bom, eu contei essas histórias todas no vídeo que eu fiz sobre os hebreus. Então, se você não viu, dá uma conferida lá, vou deixar o card aqui em cima, você pode ir lá saber um pouco mais a respeito dos hebreus. Agora, o que é que aconteceu depois, né? Esses povos viveram em conflito, né, os filisteus e os hebreus, até o século 7 a.C., quando eles somem da Bíblia, também somem de Canaã e da história, e não se falou mais sobre os filisteus. Agora, o que a Bíblia não conta sobre os filisteus é que nós vamos ver aqui nesse vídeo de hoje. Bom, a questão aqui, sempre houveram curiosos, né? Historiadores, arqueólogos, entre outros, que resolveram ir a fundo, saber mais sobre a história dos filisteus. Entre eles estava um francês chamado Dom Calmet, que no século XVIII ele se aprofundou nessas pesquisas. Ele era um especialista na Bíblia, em linguísticas e também na história greco-romana. E aí ele acabou descobrindo que os filisteus vieram de uma ilha chamada Capto, e também eles faziam parte de uma nação que era chamada de Ceretiras. Então foi descoberto uma Bíblia escrita em grego no século II em Alexandria, e que falava de que os Ceretitas na verdade se tratava dos cretenses. Então ele começou a juntar as peças. Em documentos bizantinos escritos no século VII, foi descoberto que Gaza, na Palestina, era o local onde os filisteus viviam e era chamada por eles de Minoa. Minoa teria sido feita essa homenagem ao rei Minos,
o rei de Creta, aquele mesmo da lenda do Minotauro, que eu contei na playlist que eu fiz sobre Grécia Antiga. Quem não conferiu, dá uma passada lá no começo do canal, produção mais baixa do que essa, mas o conteúdo vale a pena. Então essa homenagem foi feita ao rei Minos, que era o rei de Creta, de onde eles haviam vindo, né? Então o rei Minos foi visitar a cidade e ele recebeu essa homenagem com a cidade tendo ali o seu nome. E segundo aí, depois dizem essas histórias que o Calmet ele escreveu e publicou a sua enciclopédia definitiva sobre a Bíblia no ano de 1720. Então, na sua concepção, Cafto era Creta e os filisteus eram imigrantes cretenses que chegaram em Canaã. Mas como é que eles chegaram? Tem toda uma história que eu vou contar agora por trás disso. No ano de 1798, foi encontrado no Egito um templo, naquela mesma excursão que Napoleão enviou ao Egito, onde o Champollion encontrou a pedra de Rosetta, que era uma forma de que ele conseguiu descobrir como traduzir os hieróglifos. Nessa mesma excursão foi encontrada na cidade de Tebas o templo de Medinet Habu, onde lá existia um mural que contava a história de uma batalha de terra e de mar contra um povo que usava cocares. Um artista francês também chamado Dominique Vivant-Domont, ele fez uma arte, uma pintura representando aquela batalha que acreditava-se naquele tempo que seria uma batalha do faraó Sesostris em uma campanha de incursão na Índia no século X a.C. Só que o próprio Champollion ele resolveu visitar mais uma vez esse templo e mais uma vez olhar bem aqueles hieróglifos, até que ele descobriu uma palavra e muda totalmente essa história, que era filisteus. E aí é que chegamos na história dos filisteus. Aquela batalha não era a batalha do Sesostris, na verdade era uma outra batalha que aconteceu 800 anos depois. Se tratava de uma batalha do faraó Ramsés III, que estava defendendo o Egito de um povo vindo do mar, na verdade de vários povos, e vieram do mar Egeu, entre eles estavam os filisteus. Então ele consegue derrotar esses povos do Nilo e com essa conquista ele também transforma esses povos em escravos. Entre esses povos estavam, além dos filisteus, os sardanas, os silacaias e também os dadunas. E esses povos foram feitos prisioneiros. Porém, Ramsés III tinha planos para esses povos. Ele estava tendo problemas para ocupar os seus territórios, defender os seus territórios. Então ele usou aquela mesma estratégia que os romanos faziam quando eles contratavam bárbaros como mercenários. E ele resolveu enviar esses povos para um território que ele havia conquistado. Porém ele precisava de pessoas ali para defender, que era Canaã. Então eles foram enviados até Canaã, onde foram lá para ocupar. E meio desses guerreiros, haviam também mulheres e crianças. Então não era apenas uma batalha de conquista, mas de colonização. O objetivo era vencer, derrotar os egípcios, ocupar e se estabelecer por lá. E aí a gente vai um pouco mais nessa história para entender o porquê dessa colonização. Aconteceu o seguinte: esse grupo de povos, eles haviam sido aliados dos troianos naquela guerra de Troia. Com a queda de Troia, eles acabaram tendo que ir embora porque as suas terras haviam sido dominadas pelos vitoriosos naquela batalha, que foram os gregos e os espartanos. Com isso, eles acabaram saindo com tudo que eles tinham em busca de um novo território. Tentaram o Egito, não conseguiram, foram parar em Canaã, onde eles se estabilizaram. Os filisteus eles tinham um poderio militar muito bom, tanto que eles conseguiram vencer os hebreus. Claro que os hebreus não eram aquela potência, mas tinha sim uma certa potência militar. Na época, o rei era Saul. E nessa batalha, os filhos de Saul morreram e o próprio Saul se suicidou com a sua própria espada.
Porém, o corpo dele foi encontrado pelos filisteus, que decapitaram a sua cabeça e pegaram as armas de Saul e enviaram para o rei filisteu em celebração a essa vitória, que foi a da conquista do vale de Jezreel. E foi nessa vitória que a Arca da Aliança desapareceu pela primeira vez quando foi tomada pelos filisteus. Agora um pouco sobre as cidades, as principais cidades dos filisteus. Nós tínhamos as cidades de Askelon, Ashdod, Gati e Ekron. Essas quatro eram as principais cidades dos filisteus. Com relação à cultura deles, como eles vieram do Mar Egeu, eles tinham aquela origem grega, então a cultura deles era micênica, que era da época da Idade de Bronze da Grécia Antiga. E com o tempo ela foi sendo misturada com a dos outros povos que viviam naquela região do Oriente, criando uma identidade própria, como a própria questão da cerâmica que era feita pelos filisteus. Ela foi perdendo aquela essência micênica e tendo a identidade própria dela. E também existia a questão das covas, que antes eram feitas covas coletivas, onde eram sepultados diversos corpos, e passou-se a ser feita uma cova individual, com apenas um indivíduo sendo sepultado em um sarcófago feito de barro. Então foram mudanças grandes na cultura deles. Agora, com relação à ligação dos hebreus com os filisteus. Como toda a história de povos que são inimigos, sempre acontece um romance entre os dois lados, Sempre tem aquela história de Romeu e Julieta, enfim. Mas acaba acontecendo de que algum casal se envolve ali, nasce uma criança e dá origem a uma outra história. Nesse caso, esta criança teria sido Sansão, um dos 12 juízes, que ele era o juiz da tribo de Dan, que eram dessas 12 tribos que viriam a constituir o Estado de Israel. E o que aconteceu é que ele seria um descendente dos povos do mar, segundo esses estudos. E os filhos dessa tribo, que eram chamados de Danunas, eles foram mencionados naquele mural do templo de Medhet Rabu. E se explica também o fato do pai de Sansão permitir que ele se envolvesse com mulheres filisteias. No caso, a primeira esposa de Sansão era uma mulher filisteia, e ele sempre estava cortejando mulheres filisteias, coisa que os outros hebreus não faziam. Eles tinham aquele repúdio por mulheres filisteias, mulheres inimigas. Ele adorava aquilo ali, E ele também acaba se encantando por Dalila, que era uma agente filisteia e estava ali infiltrada para descobrir de onde vinha a força de Sansão. Toda essa história que vocês conhecem, o que eu falei também lá no vídeo a respeito dos hebreus. Então Sansão é descrito na Bíblia como praticamente um semideus, equiparado ao Hércules, e teria essa origem toda, que era totalmente diferente dos outros hebreus, que tinha aquele perfil mais de pastores, e não de guerreiros fortes como era o Sansão. E aí os Danunas, no caso que era esse povo da tribo de Dan, eles vão migrar para o norte, onde depois eles desaparecem, depois aparecem novamente fundando a cidade de Dan, que vai se tornar ali um aliado do Estado de Israel. Bom, voltando um pouco no tempo, ainda com Saul em vida, Saul quando era saudável, enfim, fazendo esse trocadilho. O Saul ainda, quando ele era rei, dos hebreus, ele tinha aquela questão de ver o Davi como uma grande ameaça para ele. Davi estava prometido à filha de Saul, porém Saul já começou a vê-lo como uma ameaça ao seu trono. É quando ele resolve tentar matar Davi, e Davi acaba fugindo, indo até a cidade de Gate, que era justamente uma cidade filisteia, onde lá ele acaba ficando por um tempo com um grupo de 600 soldados, e também serviram como mercenários para o governador de Gate, que se chamava Aquis. Bom, com relação à sociedade, eles viviam em grandes cidades que eram muradas, cercadas por grandes muros. As cidades elas eram divididas na parte que era industrial e a parte residencial, que era muito interessante falar indústria naquela época.
mas também eu vou contar sobre isso. Eles também eram inovadores na navegação, com a construção de âncoras feitas de pedra com braços de madeira e também com velas móveis. Agora, com relação à indústria, que deve ter despertado uma curiosidade em vocês. Então eles tinham vários segmentos aí da parte da indústria. Eles tinham pequenas confecções, tinham tinturarias, a produção de cerâmicas que eram sofisticadas, feitas com vários desenhos e tal, que era totalmente um contraponto ao barro cru que os hebreus faziam. Também eles tinham a questão da metalurgia, a forja do bronze, a confecção de adagas bem acabadas com cabos feitos de marfim. E também eles produziam vinhos, eram muito bons na produção de vinhos, também de cerveja e de óleo de oliva, que eram seus principais produtos de exportação. Com relação à religião, eles eram politeístas e existiam três que eram considerados os principais deuses adorados pelos filisteus, que eram os deuses Dagon, Baal-zebub e Astarote. Vou falar de cada um deles aqui. Dagon, ele era o deus da pesca e fertilidade. Ele tinha uma origem babilônia, ele era adorado pelos assírios, pelos babilônicos, e tinha aquela aparência de um meio homem, meio peixe. E um dos cultos de adoração a ele era o sacrifício humano, que era uma coisa que era bem comum naquela época. Mas enfim, uma história diz que um de seus templos havia sido destruído por Sansão. Naquele último ato que ele fez antes de morrer, foi destruir o templo do deus Dagon na Filisteia. Com relação ao outro deus, que é o Baal-zebub, esse é bem exótico mesmo. Ele era considerado como o dono das moscas. Ele era responsável por afastar as pragas das moscas das cidades filisteias. Um dos ritos de culto a ele era a prática sexual, porque isso representava a reprodução dos seres vivos. E por último, Astarote, que era uma deusa representada por uma mulher despida e representava a fertilidade, o amor, a produtividade e também a guerra. E um dos cultos dela era a consagração de uma pomba. Com relação à queda e o declínio da Filisteia, tudo começa com a pedra de Davi. Todo mundo conhece a história de Davi, Golias e tal, aquela história. Mas enfim, quando Davi se torna rei no ano de 1006 a.C., ele consegue unir Judá e Israel, juntando as tribos de Judá e Israel, transformando ali, formando o Estado de Israel e consequentemente uma grande potência. Então, os hebreus conseguem derrubar as principais cidades, duas delas, no caso, Cassile e Ecrom, transformando essas cidades em cinzas. Mas não foram apenas os hebreus que foram povos que derrotaram os filisteus. Outros povos responsáveis por essa decadência foram os arameus, os babilônios e os assírios. Todos esses povos que eu também falei sobre eles aqui no canal. É só você dar uma olhada na playlist que tem sobre os povos do Oriente. Bom, os arameus, eles tomaram a cidade de Gate no século 9 a.C. e depois ela acabou também sendo subjugada pelos assírios no ano de 712 a.C., quando eles tiveram que pagar pesados tributos ao rei Sargão II, rei assírio. Depois disso não se tem mais registro dessa cidade. Nessa mesma época, os assírios tomaram Ecrom e Ashdod, transformando em províncias assírias, e a cidade de Ecrom se tornou a capital assíria em Canaã. E ela acaba voltando ao seu apogeu na época dos bons momentos dos filisteus. Porém, depois de 100 anos, um novo inimigo chega e vem para atacar não só os filisteus, mas também os hebreus, e foram os babilônios, que devastaram os dois povos. Foi devastador para os dois povos, na verdade, essa chegada dos babilônios. A cidade de Ecrom foi destruída, assim como o templo de Jerusalém, que era conhecido como o primeiro templo de Salomão. E aí o Nabucodonosor, que era o rei babilônio, ele decidiu aniquilar os filisteus, destruindo as cidades de Ashdod, Ascalon e Ecrom,
queimando essas cidades devastadas pelas tropas do rei Nabucodonosor. O que acontece na sequência também é que Gates já havia sido destruída, a cidade de Gate, pelos arameus, como eu já mencionei aqui antes. Os sobreviventes filisteus se tornaram escravos, assim como os hebreus, e foram levados para o famoso cativeiro da Babilônia, onde viverão por lá até a chegada dos persas com Ciro o Grande, e libertam eles. Mas o que acontece com os filisteus depois disso? Os hebreus vocês já sabem, eu contei no vídeo sobre eles e essa história também tem na Bíblia. Mas eu vou contar amanhã no Curta com Zelota lá no meu IGTV. Então se liga que amanhã à noite, na quinta-feira à noite, estarei postando o vídeo falando sobre o que aconteceu com os filisteus após esse cativeiro. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Nos veremos amanhã no Curta com Zelota. Estarei voltando no sábado com o vídeo da saga bizantina, com a história do Heráclio, o que aconteceu no reinado de Heráclio após derrubar o Foca. E também, claro, na sexta, estarei dando início aqui mais uma enquete, tanto aqui no YouTube como lá no Instagram, com a repescagem com civilizações que foram derrotadas nas últimas enquetes, tendo aí uma oportunidade de um segundo round aqui e ter uma oportunidade de ser contemplada no canal, porque todas essas civilizações são interessantes, mesmo que você não conheça, vale a pena dar uma conferida, porque tem muita coisa interessante, beleza? Um abraço, Zelota, e vocês fiquem de boa em casa. Estou aderindo à campanha aí, enfim, no título aí. Um abraço, Zelota, e a gente se vê no sábado. Falou, pessoal!